Deixa eu te contar algo curioso sobre o silêncio na era digital. Vivemos num mundo onde quase tudo é compartilhado: aniversários, xícaras de café, pores do sol, lágrimas, risadas, até a dor, maquiada com filtros. No entanto, algumas pessoas permanecem completamente invisíveis. Navegam silenciosamente, observam profundamente, mas raramente, ou nunca, postam. Você pode até conhecer alguém assim. Talvez você seja alguém assim. E aqui está a questão que sempre paira na mente das pessoas: por quê? Por que alguém escolheria permanecer invisível quando o mundo inteiro parece estar gritando por atenção? É fácil presumir que as pessoas que não postam são simplesmente tímidas ou introvertidas. Mas essa não é a imagem completa. Por baixo da superfície, existe toda uma psicologia em jogo, que diz muito sobre a natureza humana, a autopercepção e a silenciosa rebelião contra uma cultura obcecada pela visibilidade. Veja bem, para algumas pessoas, o silêncio não é vazio. É controle. É o poder de escolher o que o mundo não vai saber. Porque, quer admitamos ou não, as redes sociais remodelaram sutilmente a forma como nos definimos. Elas recompensam a exibição. Elas elogiam o barulho. E, no entanto, aqueles que permanecem nas sombras são frequentemente os que veem tudo com mais clareza. Eles observam sem precisar interromper. Eles pensam antes de reagir. Eles analisam antes de julgar. Psicólogos descobriram algo fascinante: pessoas que se abstêm de postar frequentemente obtêm pontuações mais altas em características como autocontrole, introspecção e independência emocional. Elas tendem a ser menos influenciadas pela comparação social e pela validação externa. Em outras palavras, elas não estão tentando provar quem são. Elas estão tentando entender. E num mundo afogado em performances, isso é raro. Porque, sejamos honestos, a maior parte do que postamos não é apenas comunicação, é construção de identidade. É uma audição inconsciente para pertencimento. Cada legenda, cada foto, cada atualização de status diz: este é quem eu sou. Vocês aprovam? Mas quando você para de postar, algo muda. Você começa a desvincular seu valor dos aplausos digitais. Você para de pensar em legendas. Você começa a vivenciar momentos para si mesmo, em vez de para uma lente. E esse é o segredo por trás da psicologia de muitas pessoas que não postam. Elas anseiam por autenticidade em um espaço onde tudo parece encenado. Elas não odeiam as redes sociais. Elas simplesmente não conseguem mais se encontrar nelas. Não se trata de ser anti-tecnologia ou antissocial. Trata-se de recusar reduzir sua vida a melhores momentos. Porque, quando você vê como é fácil manipular a percepção, você começa a valorizar o que não pode ser postado: silêncio, profundidade, imperfeição, verdade. Para alguns, a decisão de não postar vem após um tipo de esgotamento emocional. Talvez antes elas compartilhassem tudo, até que um dia isso parou de parecer real. Elas perceberam que, cada vez que compartilhavam algo bonito, sentiam uma pressão invisível para superar aquilo. Elas não estavam mais vivendo. Estavam performando. Então, elas desistiram silenciosamente. Sem anúncio. Apenas um lento desaparecimento do feed. Mas aqui está o que é frequentemente mal compreendido: não postar não significa não sentir. Não significa que elas não se importam. Muitas vezes, significa que elas se importam demais com a presença, com o significado, com a proteção do que é sagrado. Existe um conceito na psicologia chamado propriedade psicológica. É a sensação de que algo pertence profundamente a você: um pensamento, uma memória, uma experiência. E quando você posta isso, essa sensação de propriedade diminui um pouco. O momento se torna propriedade compartilhada, aberto a julgamentos, mas interpretações, até mesmo zombaria. Então, pessoas que não postam estão frequentemente guardando seu senso de propriedade sobre a vida em si. Elas mantêm seus momentos intocáveis, privados, puros. E talvez isso não seja tristeza ou isolamento. Talvez seja uma silenciosa forma de liberdade. Porque pense bem: quando foi a última vez que você fez algo significativo e não sentiu vontade de compartilhar? Quando foi a última vez que você riu, chorou ou conquistou algo e não pensou imediatamente em postar online? Esse reflexo, essa necessidade de exibir, não é natural. É condicionado. É o produto de uma década de curtidas, compartilhamentos e loops de dopamina treinando nossos cérebros para equiparar validação com valor. E quando alguém sai desse sistema, pode parecer rebelião. Mas também a cura. Elas começam a redescobrir a simplicidade de fazer as coisas por si mesmas novamente: cozinhar sem fotografar, viajar sem marcar, sentir sem explicar. Nesse espaço, algo desperta, um tipo de autoconsciência que não precisa de uma plateia. Mas nem todo mundo que não posta está fazendo isso a partir de um lugar de paz. Alguns são movidos pelo medo, o medo do julgamento, da rejeição ou de serem mal compreendidos. As redes sociais amplificaram uma sutil forma de ansiedade que os psicólogos chamam de pressão autopresentacional.
É a constante consciência de que você está sendo observado, mesmo quando não está. E para muitos, isso é exaustivo. Elas se preocupam que o que dizem possa ser mal interpretado ou, pior, ignorado. Então, elas se retiram, não porque não querem se conectar, mas porque o custo da visibilidade parece muito alto. Elas querem ser vistas, mas apenas verdadeiramente, não superficialmente. E, ironicamente, às vezes as pessoas mais silenciosas online têm os pensamentos mais altos em suas mentes. Elas não estão ausentes. Elas estão transbordando. Elas apenas escolhem a quietude em vez do espetáculo. Há um profundo tom filosófico nesse silêncio. Num mundo que constantemente diz, olhe para mim, escolher a invisibilidade se torna uma forma de autodefinição. É dizer, eu existo além da sua percepção. Elas podem navegar pelas vidas dos outros, acenando com a cabeça, sorrindo, às vezes sofrendo, mas raramente projetam, porque entendem algo que a maioria não entende, nem tudo que você experimenta é para ser testemunhado. Às vezes, as coisas mais profundas da vida, crescimento, luto, transformação, acontecem silenciosamente, sem serem vistas, não postadas. E quando você viveu transformações privadas o suficiente, você começa a perceber que ser invisível não é o mesmo que ser insignificante. É, na verdade, onde a identidade é formada, não performada. Aqui está o paradoxo: as redes sociais foram projetadas para nos conectar. No entanto, muitas vezes deixam as pessoas se sentindo mais isoladas do que nunca. Quando você não posta, você para de perseguir a proximidade digital e começa a reconstruir a real. Você começa a notar quem entra em contato com você sem a necessidade de atualizações. Você aprende quem se lembra de você sem lembretes. Esse tipo de conexão, crua, não transmitida, parece mais pesada, mais quente e infinitamente mais real. E as pessoas que não postam, elas vivem nesse espaço. Elas constroem relacionamentos que não precisam de prova. Elas encontram conforto no momento não compartilhado e deixam a vida acontecer sem transformá-la em conteúdo. Parte disso também é sobre segurança de identidade, saber quem você é mesmo quando ninguém está olhando. Quando você está confortável na sua própria companhia, você não precisa de uma plateia para validar seu valor. Isso não é arrogância. É paz. E, ironicamente, as mesmas pessoas que não postam frequentemente têm as histórias mais interessantes para contar. Mas elas as guardam para quando você está sentado à mesa, não na frente da tela. Porque a conexão real para elas não é medida em comentários ou curtidas. É em silêncios compartilhados, em olhares que se encontram, em risadas que não precisam de testemunhas. Essas são as pessoas que carregam mundos dentro de si, que processam profundamente, observam constantemente e entendem silenciosamente. Elas não precisam que o mundo aplaude sua existência. Elas só precisam vivê-la. E talvez, só talvez, em um mundo tão desesperado para ser visto, o silêncio delas não seja uma falha. É um espelho, um lembrete de que nem tudo que é significativo precisa ser compartilhado, que às vezes a coisa mais humana que você pode fazer é guardar algo inteiramente para si mesmo. Sabe o que é fascinante? Quanto mais tempo alguém fica longe das redes sociais, mais começa a ver o mundo de forma diferente. As cores parecem mais ricas. O tempo parece mais lento. As conversas parecem mais cheias. É como se afastar do barulho fizesse tudo parecer real novamente. Porque quando você para de performar, você começa a experienciar. Há uma beleza silenciosa em caminhar pela vida sem precisar de provas de cada passo. Você não está pensando em ângulos, iluminação ou legendas. Você está apenas ali, totalmente vivo, dentro do momento em vez de fora dele. E isso é algo que as redes sociais raramente nos permitem fazer mais. Mas a psicologia por trás disso vai mais fundo do que preferência ou gosto. Está enraizado em como nossos cérebros processam a validação. Cada vez que postamos algo online e recebe atenção, curtidas, comentários, corações, nosso cérebro libera dopamina, a mesma substância química envolvida em recompensa e vício. Com o tempo, começamos a ansiar por essa validação. Começamos a pensar em termos de experiências compartilháveis em vez de reais. Agora, imagine alguém que resiste a esse ciclo. Alguém que deliberadamente escolhe se desconectar do ciclo da dopamina. Isso não é desinteresse. É disciplina. É preciso autoconsciência para resistir a algo projetado para mantê-lo viciado. Pessoas que não postam frequentemente têm um forte locus de controle interno, um termo psicológico que significa que seu senso de valor e felicidade vem de dentro, não da aprovação externa. Elas não precisam do eco digital de você é suficiente para acreditar nisso. E aqui está o que é ainda mais interessante: estudos mostram que pessoas que fazem longas pausas ao postar ou consumir conteúdo de mídia social frequentemente experimentam um aumento mensurável na estabilidade emocional e na satisfação com a vida. Porque quando seu senso de identidade não está mais sendo constantemente refletido de volta para você, ele se torna sólido, ele se torna real. Você não está mais editando sua vida em algo digerível.
Você está vivendo em toda a sua complexidade bagunçada, bonita e não filtrada. E talvez essa seja a verdadeira rebelião, permanecer inteiro em um mundo que recompensa fragmentos. Mas silêncio online nem sempre significa serenidade. Às vezes esconde exaustão. Para muitos, as redes sociais se tornaram um lugar onde antes buscavam conexão, mas acabaram se sentindo esgotados. Há uma sutil fadiga emocional que vem de testemunhar os melhores momentos de todos enquanto você ainda está tentando juntar os seus próprios bastidores. Você começa a comparar, mesmo quando não quer. Você começa a questionar seu valor, mesmo quando sabe que não deveria. E eventualmente algumas pessoas decidem se afastar não por amargura, mas por autopreservação. Elas percebem que não devem a um mundo uma performance. Elas não devem uma explicação pelo seu silêncio. E elas não precisam continuar provando que estão felizes apenas para serem acreditadas. Essa é uma das verdades silenciosas desta geração: confundimos visibilidade com valor. Presumimos que, para importar, devemos ser notados. Mas o significado real não precisa de testemunhas. Alguns dos momentos mais significativos da sua vida, aqueles que moldam quem você é, acontecerão sem uma única pessoa assistindo. Sem câmeras, sem legendas, sem plateia, apenas você. E talvez seja isso que aqueles que não postam entendem melhor. Eles sabem que privacidade não é solidão. É intimidade consigo mesmo. Porque quando você para de transmitir cada pensamento, você começa a ouvir o seu novamente. Você começa a se reconectar com as partes de você que se perderam no barulho, seus desejos silenciosos, seus medos não ditos, sua bússola interior. E isso é algo profundamente espiritual no mundo de hoje. Não é uma retirada. É um retorno para casa. Claro, nem sempre é pacífico. Há momentos de dúvida, de se perguntar se o silêncio torna invisível, se você está ficando para trás enquanto todos os outros estão performando progresso. Mas com o tempo, você começa a notar algo bonito: seu valor não desaparece quando ninguém está olhando. Ainda está lá, constante, como o zumbido de um quarto silencioso depois de uma tempestade. E talvez seja essa a verdadeira confiança, não a declaração barulhenta de si mesmo online, mas a calma garantia de si mesmo offline. Algumas pessoas dizem: se você não postou, isso sequer aconteceu? Mas a verdade é que as coisas que mais o moldam raramente chegam ao feed: seu crescimento, suas mágoas, suas vitórias privadas, seus atos silenciosos de bondade. Eles vivem na memória, não na mídia. E talvez isso seja suficiente. Quando os psicólogos falam sobre autoexpressão autêntica, eles enfatizam a congruência, o alinhamento entre quem você é por dentro e quem você mostra ao mundo. Mas na era dos filtros, esse alinhamento é constantemente distorcido. Você começa a viver como uma versão de si mesmo com curadoria para aprovação. Então, quando alguém escolhe não postar, pode ser sua maneira de permanecer congruente, de preservar essa frágil verdade entre seu mundo interior e exterior. Elas não precisam que todos vejam o que estão sentindo para validar que é real. Elas não precisam capturar cada pôr do sol para lembrar como foi. Elas vivem suas vidas plenamente e silenciosamente. E aqui está o paradoxo: aqueles que vivem silenciosamente frequentemente sentem a vida com mais intensidade. Elas não são distraídas pela performance disso. Elas absorvem detalhes que outros perdem: a maneira como a luz muda em uma parede, a pausa antes de alguém falar, o som de uma risada distante. Elas estão presentes, e a presença é a moeda mais rara em um mundo construído na atenção. Mas às vezes essa mesma presença as torna incompreendidas. As pessoas podem rotulá-las como distantes, misteriosas, até frias. No entanto, se você olhar mais de perto, o silêncio delas não é vazio. É profundidade. É a calma que vem de não precisar mais se explicar para ser entendido. Há uma confiança silenciosa que vem de não precisar ser conhecido por todos, apenas compreendido por alguns. E é isso que as pessoas que não postam entendem melhor. Elas sabem que nem toda verdade é para a multidão, que algumas partes de você merecem permanecer intocadas por algoritmos e opiniões. Porque uma vez que algo se torna público, deixa de ser puramente seu. Pertence à interpretação, ao julgamento, à tendência. E talvez alguns momentos sejam sagrados demais para isso. Então, da próxima vez que você notar alguém que nunca posta, não presuma que estão se escondendo. Talvez estejam apenas vivendo. Talvez tenham encontrado paz nos cantos tranquilos da existência, aqueles não iluminados pelo brilho azul de uma tela. Talvez sejam elas que se lembraram do que o resto de nós esqueceu: que ser invisível não significa estar sozinho, que ser quieto não significa estar vazio, que às vezes a expressão mais verdadeira de quem você é o silêncio. Porque, no final, não somos feitos para sermos performances. Somos feitos para sermos pessoas. E as pessoas que não postam, elas nos lembram disso a cada momento silencioso, não filtrado e lindamente invisível.